Jeremias, capítulo 18. Se você tem o seu celular aí ligado e você imagina que vai tocar, desliga-o, por favor. Desliga o teu celular. Desliga-o totalmente e não saia se tocar o seu celular. Você não pode esquecer que você está diante de Deus, diante do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. Você está diante dele. Nada pode tomar o lugar dele. E às vezes minúcias, pequenas coisas tomam o lugar de Deus. A gente precisa ficar esperto. Não é que Deus quer sacrifício da gente, mas eu não consigo assim olhar com bons olhos. Eu não consigo olhar com bons olhos às vezes as pessoas fazendo mais para o mundo do que para Deus. Mais para o mundo. Às vezes os jovens vão para esses eventos aí, né, esses shows que tem por aí afora, fica 4, 5, 6 horas em pé. Aí chega na igreja, não querem se levantar. Deus não pede sacrifício, Ele não quer sacrifício, mas eu fico pensando, não tem alguma coisa errada? A gente faz tanto pelo nosso time, tem pessoas aqui que perdem a paz quando o time perde. O time nem sabe que você existe, nem imagina. Lá nos bastidores tem um monte de bobagem que você nem fica sabendo. Nem fica sabendo. Um monte de bobagem que acontece ali. Que tira a sua paz, se briga com a esposa e tudo mais. A gente faz tantas coisas neste mundo. E porque Deus não pede, a gente não faz para Ele. Deus não pede. Deus não pede. Mas as baladas a gente dança a noite toda. Esfrega o bucho a noite toda. E se parar ainda fala, parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Mas quando estamos na casa de Deus, fico pensando. Mas vamos lá para não perder esse clima, né, do oleiro. Amém? Quantos aqui querem descer a casa do oleiro? Jeremias capítulo 18, vamos lá. Versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Lá te farei ouvir. Se quiser abaixar um pouquinho aqui em cima, irmão Adalto, pode baixar aqui, mas um pouquinho só, tá bom? E lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te, desce à casa do oleiro, né? Alguém meio assim, desinformado, já fala assim, decide aí, Deus, é para levantar ou para descer, né? Alguém assim que de repente só ouviu a primeira parte, é para levantar ou para descer? Né? Levanta e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele não poderia falar ali mesmo, sim ou não? Ele não poderia falar, já que já falou, né? Já que já falou, fala logo aí. Mas ali, eu espero de você uma atitude. E desci, verso 13, e desci à casa do oleiro. E eis que ele, o oleiro, estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E eis que ele estava fazendo a sua obra, diga obra. A obra, vasos, fazendo vasos. Mas veja bem, o oleiro está ali, fazendo o vaso. Mas Deus disse, foi Deus que disse o Senhor a Jeremias. O Jeremias desceu, e ele olhou, e ele observou, e ele está vendo. Que tem um oleiro ali mesmo. Tem um oleiro ali, e o oleiro está fazendo uma obra. Verso 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Aí então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer isso de vós? Amém? Tudo bem até aqui? Nós temos aqui alguns verbos. Esse levantar aqui é disponibilidade. Diga disponibilidade. Esse verbo aqui não é que Deus está se contradizendo, é para se disposicionar, se dispor, ficar à mercê de Deus. Amém? À mercê de Deus. Vamos dizer essa frase? À mercê de Deus.
À mercê de Deus. Porque nem todos estão aqui à mercê de Deus. Vamos falar a verdade aqui, nem todos estamos à mercê de Deus. Se Deus falar uma palavrinha legalzinha pra gente, então a gente estará. Mas se não falar legalzinho, a gente não vai não. Se falar uma coisa bacaninha, a gente então vai fazer. Se falar uma coisa que assim me agrada, né? Então a gente vai. Então levanta é disposição, desce, é realmente se humilhar, se mexer, se movimentar em direção ao Senhor, a voz do Senhor. E aí, irmãos, o que o Senhor quer desfazer em você e reconstruir em você? O que o Senhor precisa quebrar aí nesse dorso de você? O que o Senhor precisa desfazer na sua vida? E na minha vida, nas nossas vidas? Porque precisa. Diga, precisa. Diga, tem coisa em mim que não presta. Não tem coisa em você e em mim que não presta. Não fala pra ninguém não, mas tem. Tem coisas que se eu contar aqui, olha meu irmão, olha, eu fico arrepiado. Tem coisa aqui que tem que ser desfeito. Tem que ser desfeito. Sei lá, você às vezes tem que confessar pra sua esposa alguma coisa. Hein, irmão? Tem que confessar alguma coisa que está te incomodando. O Senhor quer moldar você, mas você não confessa. Ou você, irmã, tem que confessar alguma coisa pro seu esposo. Tem que falar. Tem que se dispor. De repente você, filho, com o seu pai. Ou você, pai, com o seu filho. Ô pastor, tá apertando. Pastor, tá apertando. Me disseram que aqui é suave. Me disseram que aqui é suave. Mas talvez tem coisa que tenha que consertar. Na sua empresa, o que você anda pegando na sua empresa? O que você anda absorvendo lá? O que você anda tomando para si lá na sua empresa? Irmão? De repente, alguma coisa nessa área. De repente o seu vaso não melhora, não é consertado, porque você não abre os olhos, não desce a casa do oleiro, pro oleiro pegar lá e chutar aquele vaso e fazer outro. De repente você precisa sim lidar com alguma área secreta na sua vida, algum escondido na sua vida, alguma coisa em particular na sua vida. A sua arrogância, meu irmão, a sua prepotência, alguma coisa que tem que ser tratado aí, mas você fala, não, aqui ninguém mexe não, aqui não. Alguma coisa, irmã. E você sabe que você sempre tem caído nessa área, você sabe que você tem falhado, mas você não quer descer, porque você sabe, o Senhor vai falar. Se eu descer, Ele vai tocar naquela área que eu não quero que Ele toque. É igual Jonas. Jonas foi assim, irmãos. Deus falou assim, Jonas, eu quero que você vá fazer uma obra. Eu quero que você vá pregar para os ninivitas. Eu quero que você vá pregar para os ninivitas. Jonas falou, poxa vida, eu vou pregar para os ninivitas. Deus vai perdoar os ninivitas. Deus vai sarar os ninivitas. E os ninivitas vão ficar numa boa. Mas eu quero que os ninivitas se lasquem. Eu quero que os ninivitas se lasquem. Mas Deus não queria isso. Deus diz, vai Jonas, prega para eles. Vai lá, prega, fala que eu sou um Deus perdoador, compassivo. O que o Jonas fez? Ele se levantou, mas para fugir. Tem gente que se levanta para fugir. O Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Que tolo! Que tolo! Até você que já está aqui um tempo ausente na igreja, até você que já está aqui uma semana sem vir, talvez você já não tenha vindo mesmo para Deus não falar com você. Mas Ele falou lá na televisão, Ele falou quando você olhou para o céu, Ele falou quando você ouviu uma música, Ele falou com você. Deus fala. Deus fala. Às vezes seu pai vai lá, sua mãe vai lá, um parente, mas fala. E você fala, tô errado. Pois o Jonas se levantou para ir para o lado contrário. Mas aí Deus dá um jeito. Irmãos, não brinque, diga para o seu vizinho, não brinca com o Senhor, irmão. Diga, você é vaso e Ele é oleiro. Diga, Ele é especialista em você. Ele é especialista em você. Você não foge dele, cara, não foge, não adianta. O Jonas fugiu, bobão, fugiu, foi para um lugar contrário, pegou a embarcação, pagou a embarcação, foi dormir, mas não adiantou, e Deus foi lá e fez uma reviravolta, mexeu o mar, mexeu nos peixes, mexeu em tudo. Daqui a pouco estava o Jonas pregando lá para os ninivitas. Foi daqui, foi de lá. Jonas foi pregar, acabou indo pregar. E depois que ele pregou, o que aconteceu? Depois que ele pregou, o que aconteceu? Nada, né? Não aconteceu nada. Jonas pregou mal pra caramba?
Pregou mal pra chuchu? Pregou ruim pra caramba? Pregou sem unção nenhuma? Não, ele pregou pra caramba. Ele não queria. Ele tentou fazer beicinho, igual alguns aqui fazem beicinho. Eu vou pregar mal hoje também. Vou pregar mal. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. E Jonas estava pregando mal. Só que Deus fazia sair da boca fogo. Sair da boca dele fogo de Deus. Daqui a pouco aconteceu o quê? A cidade inteira se converteu, meu irmão. Eu nunca vi um pregador pregar para a cidade inteira se converter. Um dia Deus vai me dar essa bênção. Se converteu. Aí quando se converteu, avivamento, foi isso? Jonas já colocou nas redes sociais, não colocou? Ah, eu sou um bom pregador, preguei e a cidade se converteu, que maravilha, Deus é bom, foi isso? Foi isso, irmão? A cidade se converteu, Jonas ficou famoso, hein? Jonas ficou famoso, vendeu vídeo pra caramba, ganhou um monte de dinheiro, e aí todo mundo veio na igreja dele, foi isso? Não, meu irmão. Jonas pregou, sem vontade de pregar, Deus fez a obra, porque ele é oleiro mesmo, ele fez a obra, a cidade se converteu, e Jonas foi fazer o quê? Reclamar. Pois é. A gente faz assim, quando a gente prega e a coisa acontece, né, e Deus opera, a gente fala para todo mundo, irmão, né? A gente conta para todo mundo, foi bênção, foi fogo puro, Deus abençoou o seu povo, não sei o que, a gente conta assim, e é uma maravilha tal. O Jonas não. O Jonas foi lá para Deus, olhou para Deus e disse: eu sabia disso. Eu falei pro Senhor. Eu falei que eu não queria ir. Porque se eu fosse, o Senhor ia perdoar eles. O Senhor ia salvar eles. Por isso que eu me apressei, eu me adiantei e eu não quis ir. Porque eu sabia que o Senhor ia perdoar aquele povo. Olha só, irmãos, que vaso, hein? Será que tem aqui um vaso assim tipo Jonas? Hein? Será que tem aqui um vaso tipo Jonas? Será que aqui tem um vaso tipo Jonas? Que sabe que Deus vai fazer, que Deus vai abençoar, que Deus vai libertar, que Deus vai restaurar. O vaso sabe, mas fala: eu não vou. A boca é minha, eu não vou. E aí ele acaba indo, acaba falando umas palavras. Será que tem aqui um vaso tipo Jonas? Ainda vai para Deus reclamar, tá vendo? Só por isso que eu me adiantei, porque eu sabia que o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso. Então eu me adiantei e eu fugi da sua face, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar eles. E eu não queria que o Senhor perdoasse eles. Sabe, eu tenho a impressão que tem crente, tem cristão que quer ir para o céu sozinho. Eu tenho impressão que tem irmão que fala assim: essa aí vai para o céu? Se ela for para o céu, eu não vou. Eu tenho a impressão que tem crente que quando chegar no céu, quer ver o céu bem vazio. Assim, vazio. Tem gente que vai chegar no céu, vai olhar assim, vai falar assim: não, esse daqui está aqui. Mas esse aqui veio. Baixou o nível do céu. Eu tenho a impressão apenas, não é revelação, não é nada. É a impressão que eu tenho que tem gente que não quer todo mundo no céu. Não quer. Deus quer. E Deus deseja que todos se salvem. Tem impressão. Então Jonas falou isso, é um tipo de vaso. É um tipo de vaso que se levantou, mas se não disponibilizou. Ele foi fazer o que ele quis fazer, o que ele intentou fazer. Deus fez o que ele quis, mas o Jonas tentou atrapalhar. Será que tem vaso aqui que está fugindo do secreto, do que fez? Não quer saber disso, eu nem gosto de vir para a igreja, porque no dia que eu venho, esse barbudo aí fala a minha vida. Eu não gosto de vir aqui, me dá a escala de pregador, o dia que o senhor pregar eu não venho. Apesar que sobre mim eu não conheço assim, mas eu pastor, eu conheço um irmão que fala assim: pastor, toda vez que eu vou na igreja é a pastora que está pregando. E quando ela sobe lá, aquela vozinha dela, e começa baixinha, e vai subindo: ah, pastor. Não, ele gosta de mim, não gosta dela. Ele gosta de mim. Aí eu fiquei preocupado, né, meu? Fiquei preocupado. Então que vaso é você? O Jonas é um tipo de vaso. Mas eu quero pensar num outro tipo de vaso.
num outro vaso, há um vaso chamado Abraão. Abraão também é um vaso interessante. Abraão, ele mora com o pai dele, com a mãe dele e com 2 irmãos dele. Lá no Gênesis 12, ele mora com o papai dele, com a mamãe dele, com 2 irmãos dele. E os irmãos têm sobrinho. E ele tá lá, numa boa. E ele é rico. Eu falei que ele é o quê? Rico. Rico é uma bênção, não é, irmão? Fala a verdade. Quem que aqui queria ser rico? Credo. Só isso aí? Ah, eu levanto as 2 mãos. Não, eu queria ser rico, irmão. Eu queria ser rico. É bom ser rico. Sabendo usar é bom ser rico. Então o Abraão era rico. O Abraão era rico, irmão. Ele era muito rico. Muito rico. Abraão era tão rico que a Bíblia nem fala que Deus deu riqueza para Abraão assim. Nem fala que ele tinha apenas. Não fala que ele era tão rico, tão rico. Abraão era rico. Ele tinha um bom lugar para ficar. Ele morava na Mesopotâmia, lá na região do Tigre. E depois ele veio para Padarã. Ele era um aramita. Ele era um cara que vivia numa boa. Surfava sexta, sábado e domingo, eu imagino. Ele morava perto do mar do Mediterrâneo ali. Era uma maravilha. Rico e não trabalhava, só tinha empregado. Que maravilha. E um dia, uma voz na orelha dele. Uma voz na orelha dele. E a voz é igual essa daqui, de Jeremias. Rico, perto do pai, da mãe, tudo bem, casado, numa boa, uma bela esposa. A esposa dele era tão bonita que o faraó quis pegar para si. Deus amaldiçoou o faraó. Mulher bela. Cara, o cara tava numa boa. Sabe, o cara chegou assim naquela idade, ó, parei tudo. Acabou. Vou só, é só rede, água fresca, é só mamamia, é só tranquilidade, nada. E aí vem a voz. E a voz fala: Abraão, sai. Sai. Sai da casa do teu pai. Ah, irmão, casa do papai. Não mais naquela época. Hoje tudo bem, mas naquela época, irmão, sai da casa do teu pai. Sai da tua terra. Da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela. Sai. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas o que me choca, eu quero te chocar também. Ele saiu. E foi. Ele saiu. Na verdade, eu nunca vi Deus pedir tanta coisa para alguém como pedia para Abraão, rapaz. Abraão é nosso pai mesmo. Mas meu Deus do céu, o que Deus pede para Abraão? Abraão sai, Abraão sai. Abraão vai, Abraão vai. Abraão agora vai guerrear ali, Abraão vai guerrear ali. Abraão agora faz assim. O que Deus pede? Para cada capítulo Deus pede umas 3 coisas, só você ler. Vai ler Gênesis. O que Deus pede? Deus chegou ao ponto de falar assim: Abraão, agora eu quero seu filho. Quero o seu filho. Já pensou? Então, interessante, o que me impressiona e o que me assombra é que ele sai e ele desce. Ele desce. A primeira história é de alguém que se levanta, mas não se dispõe. É alguém que obedece o primeiro passo e depois vai para o lado contrário. O segundo vaso é um vaso que se levanta e desce. Só que ele desce, irmãos, o assombro está aqui. Ele desce tendo tudo. Ele desce sendo um homem estabilizado. Ele desce sendo um homem casado. Ele desce sendo um homem realizado. Ele desce numa época, irmãos, você tem que voltar aqui na Bíblia uns 3, 4 mil anos. Ele não desceu ontem, ele desceu numa época em que quanto maior o número de familiares, maior o seu território. Naquela época, se fosse eu, minha esposa e meus 3 filhos, eu ia passar fome. Porque naquela época, quanto mais filho o homem tem, mais poderoso ele é. E Abraão sai, ele e a esposa. Ele sai, ele desce, tendo tudo que tem. Isso é para te deixar assombrado. É para deixar a gente apavorado. Não rejeite a voz de Deus, querido. Não negocie, meu querido, com o mundo. Não negocie. Ele sai, ele desce. E o interessante, quando ele chega lá,
Quando chega nada, ele vai andando, vai andando. Quando chega num lugar estranho, ele para. Quando ele para, a Bíblia fala assim: e Abraão edificou um altar ao Senhor seu Deus que tinha lhe falado. Ele não foi lá, ele não chegou no lugar, ele foi pegar lenha para fazer fogo, ele não foi caçar um animal para comer, ele chegou lá e ele fez um altar. Que homem comprometido com Deus é descomprometido com o mundo. Que homem conectado em Deus. Que homem íntimo com Deus. Que homem tendo tudo o que ele tinha, podendo tudo o que ele podia. Agora ele está no deserto, fazendo altar para o Deus que falou no seu ouvido. E eu não quero aqui nem imaginar, eu não quero nem discursar muito aqui com relação ao que o pai dele disse para ele, o que o irmão dele disse para ele, o que os parentes disseram para ele, meu irmão. Eu não quero nem pensar, não quero nem discorrer sobre isso. Fica na sua imaginação. O que falaram para ele quando esse homem saiu? Porque gente para atrapalhar, tem. Gente para atrapalhar, para falar assim, ninguém está vendo. Ninguém está vendo nada. Para quê? Para quê? Ninguém sabe de nada. Para que você vai confessar para sua mulher que você está paquerando outra? Na boa, cara. Não tá para ninguém. Para quê? Para que você vai falar aí para alguém que você aí você aí tá... Como é que eu vou dizer agora isso aqui sem... Para que você vai dizer para alguém que você, assim, tem uma dificuldade sexual? Chamam você de homem, mas você não é bem homem? Ou pensam que você é mulher, mas você tem algumas inclinações? Para quê? Para que falar isso para alguém? Por que você vai falar que você às vezes tem simpatia por homens? E você, mulher, às vezes tem simpatia por mulher? Para que falar isso para Deus? Deixa para lá, isso não vai levar em nada. Para que você vai confessar que você anda pegando o que não é seu, anda colocando no bolso, na bolsa? Para quê? Deixa isso quieto. Deus é bom, Deus é misericordioso. Para que a gente vai falar essas coisas aí? Deixa quieto. Para que você vai dizer que está roubando? Por que dizer isso? Não precisa dizer. Sempre tem alguém para apoiar a nossa malandragem. Sempre tem alguém para falar assim: não desce não. Não desce não. Fica assim mesmo. Sempre tem alguém. Para que descer? Afinal de contas, Deus é amor. Tá tudo bem. Por quê? Por quê? Esse é Abraão que desce. E para concluir, a Bíblia declara: e Jesus, sendo Deus, se esvaziou da divindade e desceu e obedeceu, sendo Deus, não devendo nada para ninguém. E Jesus, sendo Deus poderoso e eterno, se esvaziou de si mesmo e desceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Prepararam para ele uma cruz e o pregaram na cruz. E ele mesmo disse: eu serei levantado no madeiro e todos atrairei a mim. O oleiro que se torna vaso para nos explicar, para nos ensinar a ser vaso. O Deus
Criador de tudo que você vê e não vê, o Deus soberano e eterno, se esvazia, se diminui, toma a forma de homem, se torna escravo, é colocado no madeiro, se permite se colocar no madeiro. Ele olha para Pilatos e diz: se eu quisesse, eu poderia clamar agora ao meu pai, o meu pai mandaria anjos e anjos aqui, e eles me tirariam das suas mãos, mas eu vou seguir o que de mim está escrito. O oleiro que se faz vaso nas mãos do oleiro. Quero desafiar você, na conclusão dessa mensagem, a olhar para dentro do teu ser, no mais íntimo da tua alma, e descobrir se de verdade você tem descido à casa do oleiro. E eu teria aqui sem números de exemplos para mostrar que o Senhor sabe, Ele sabe tratar o vaso, Ele sabe consertar o vaso. A nossa parte é se levantar e descer à casa do oleiro e dizer: eis-me aqui, oleiro. Precisa quebrar, quebra. É para quebrar só um pedacinho, quebra. É para quebrar tudo, quebra. Mas eis-me aqui. Quebra o quanto o Senhor quiser quebrar. Curva sua cabeça, feche os seus olhos e olhe bem lá dentro do seu íntimo. E como cristão, eu quero que você nessa noite descubra: eu tenho descido nesses dias